Fala pessoal, tudo bem? João Lucas aqui, galera. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu acredito que é o autoconhecimento na prática mesmo, a importância dele tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E também eu vou dar 5 dicas muito poderosas para você aumentar o seu autoconhecimento a partir de agora, assim que você acabar de ver esse vídeo. Algumas dessas dicas funcionam mais para umas pessoas, outras dessas dicas funcionam mais para outras, mas pelo menos uma eu garanto que se você colocar em prática, você já vai aumentar um pouquinho o seu autoconhecimento. Eu escrevi sobre isso, está lá no nosso blog. Aliás, se você não conhece o nosso blog, vale a pena visitar. A gente fala sobre vários temas lá e um deles é o autoconhecimento. Então, olha só, pessoal, eu vou até compartilhar aqui a minha tela para vocês já se familiarizarem aí também com o nosso blog. Aqui, ó, autoconhecimento, o que é na prática e como aumentar já. Eu trouxe aqui, pessoal, o significado de autoconhecimento, tá? Uma definição do dicionário, que é o conhecimento de si próprio. Isso é o que todo mundo sabe, né? Das suas características, das suas qualidades, imperfeições, sentimentos, etc. Coisas que caracterizam ali o indivíduo. Qual que é a grande questão, pessoal? Por que isso é tão importante? Basicamente, uma pessoa que tem autoconhecimento, ela sabe quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver. Eu sei como que eu me sinto em determinado tipo de situação, eu sei como que eu tomo uma decisão, eu sei o que, que me motiva, eu sei o que, que me afasta, eu sei como reagir, sabe? E é impressionante, eu não vou ler tudo aqui com vocês, só vou passar por alguns tópicos, mas uma coisa que eu falo ali é que é engraçado, mas o autoconhecimento, quando a gente tem um autoconhecimento, isso também nos ajuda na tratativa, nos relacionamentos com as outras pessoas. Pode até parecer contraditório, pô, mas é autoconhecimento, por que isso me ajuda com as outras pessoas? É simplesmente porque você consegue compreender de forma mais racional e reparar nas reações das pessoas, como que cada pessoa se sente, entender que as pessoas são mesmo diferentes e que isso não faz com que uma seja melhor do que a outra. Na verdade, algumas pessoas têm algo muito positivo e outra coisa nem tanto, já outras é o contrário. Então, com o autoconhecimento, quando você entende isso, você consegue compreender onde você melhor se enquadra, tanto numa empresa, como em determinado tipo de projeto, ou enfim, consegue compreender melhor o seu parceiro, a sua parceira. Na relação entre pais e filhos, você percebe que, poxa, o meu filho reage de tal forma, pode ser por isso, né? A gente até já escreveu também sobre isso, a gente fala muito sobre o relacionamento entre pais e filhos aqui no nosso blog, né? Por causa do treinamento Findline Family, que basicamente através do autoconhecimento se propõe a reconectar pais e filhos, né? Intensificar os laços ali entre um pai e um filho. Por quê? Porque o autoconhecimento te possibilita tudo isso, aumenta a compreensão também sobre o outro. Mas o mais engraçado, eu até coloquei isso aqui, tem a frase que é do Sócrates, falando sobre conhecer a si mesmo, e isso mostra que a questão do autoconhecimento ela não é de hoje. Muito se fala atualmente, a gente passou agora pelo Setembro Amarelo, né, sobre depressão, até suicídio, quanto que o autoconhecimento poderia ajudar nisso e ajuda, mas isso é uma questão muito antiga, isso vem de muito tempo. Sócrates, sei lá, centenas de anos antes de Cristo já falava sobre a importância de se autoconhecer. Então é algo que o ser humano traz consigo, essa inquietação. Olha só, eu trouxe também, além dessa frase, uma outra frase que é bem interessante de um psicólogo behaviorista, que é o Skinner, que ele fala o seguinte: o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma, por meio de perguntas que lhe foram feitas, isso é interessante, está em melhor posição de prever e controlar o seu próprio comportamento. Então, isso aqui, a gente percebe que a pergunta ela é fundamental para você aumentar seu autoconhecimento, pelo que ele está falando aqui, e eu concordo. Mas uma outra questão é que, tendo um grande autoconhecimento, isso vai fazer com que você melhore os seus comportamentos. Você vai prever, como eu disse, você vai saber como você reage em determinadas situações. Isso vai fazer com que você controle. Poxa, eu sei que eu tenho muita vontade de fazer tal coisa quando eu me sinto ansioso. Na verdade, quando você tem essa percepção, você já tem um nível de autoconhecimento. Você sabe o que provoca determinado tipo de reação em você. Então, a ideia é mais ou menos essa. Agora, olha só. Eu trouxe aqui alguns exemplos de autoconhecimento na vida pessoal
Inclusive eu falo aqui sobre quando eu fui escolher o que eu iria prestar no vestibular. Eu já escrevi sobre isso também aqui no blog. Eu não tinha ideia, eu não me autoconhecia, eu não tinha ideia no que eu era bom, o que não era. Eu tinha algumas noções, mas qual foi a grande questão que me atrapalhou muito? Talvez por não ter esse autoconhecimento, eu buscava muito externamente, na opinião de outras pessoas, né? E isso me moldava, isso me conduzia muitas vezes. Então, ter autoconhecimento é ter controle sobre a sua própria vida, tá? Trago aqui também exemplo de relação entre marido e mulher, e, enfim, pais e filhos, e trago aqui também a importância na prática do autoconhecimento na vida profissional. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas falando, poxa, eu queria ser igual fulano, tal pessoa fala tão bem em público, né? Só que as pessoas têm perfis comportamentais. Às vezes uma pessoa que é de um perfil comportamental comunicador tem muita facilidade, fala com naturalidade, mas tem dificuldade em alguma outra área, em talvez fazer uma análise minuciosa, detalhada sobre alguma outra coisa. Já isso, uma pessoa que tem um perfil comportamental analista, poderia fazer com maior facilidade. Eu mesmo sou uma pessoa que tem como perfil predominante, pelo menos no último teste de perfil comportamental que eu fiz, analista executor. Então, meu lado analista ele me faz ser muito detalhista, né? Como lado ruim, eu sei que às vezes o perfeccionismo me atrapalha, às vezes eu fico esperando condições perfeitas para agir. Ainda bem que eu tenho também o perfil executor, que me faz ir lá e para frente e tal. Mas eu sei disso porque eu tenho certo nível de autoconhecimento, né? Quando você tem uma empresa, quando você é gestor de uma empresa, ou RH, enfim, você é um líder, em qualquer cargo, quando você exerce uma função de liderança, você ter esses conhecimentos, né, sobre as pessoas, sobre perfis comportamentais, faz com que você aproveite melhor cada pessoa, cada qualidade de cada ser humano em determinada posição. Então, eu sei que se eu quero uma pessoa que eu quero preencher um cargo que precise de tais qualificações, eu vou buscar uma pessoa com um perfil comportamental que se assemelha a isso e não um perfil totalmente contrário. Por exemplo, um vendedor, eu posso querer buscar um comunicador, que é uma pessoa que fala com muita naturalidade, uma pessoa que desenvolve conversas, enfim, que tem um alto nível de empatia, que se relaciona bem com todo mundo, né? E talvez nem tanto um analista. Por outro lado, se eu tenho um processo de vendas muito bem definido, eu quero alguém muito bem definido e eu quero alguém que siga isso à risca, aí um analista pode servir bem, porque ele vai se prender justamente aos detalhes. Mas tudo isso eu só sei a partir do autoconhecimento. E eu falo um pouquinho disso aqui no artigo também. Agora, olha só, pessoal, eu trago 5 dicas para aumentar o autoconhecimento. A primeira é sair do piloto automático. O que acontece? Ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo, a gente passa, nossa, que correria que foi hoje, nossa, aí você discute com pessoas, você se sente mal. Às vezes você tem um sentimento de tristeza ou de preocupação que você não sabe nem por quê. Porque você não para pensar conscientemente o que te fez sentir aquilo, o que te fez chegar naquela preocupação, enfim, o que causou aquilo, você não para refletir. Às vezes a gente tem que simplesmente tentar se observar de fora, como se a gente estivesse assistindo a nossa própria vida, isso ajuda bastante. Uma outra aqui, ó, fazer perguntas. Isso de fazer perguntas, pessoal, é aquilo que tem muito a ver com aquela frase que eu li ali do Skinner, né? Através de perguntas você vai aumentar o seu autoconhecimento. Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Por que eu reajo dessa forma? Por que eu estou me sentindo assim? Por que isso me irrita? O que eu faço melhor do que os outros? Se dinheiro não importasse, eu gostaria de trabalhar com o quê? O que me faz feliz? Quais são meus maiores desafios e preocupações? O que eu gostaria de fazer melhor? As pessoas me pedem ajuda para quais tipos de atividades? Pelo que eu sou reconhecido? Se você responder essas perguntas, você já vai saber, já vai ter uma boa ideia sobre as suas qualidades, sobre as suas competências, o que você é bom, o que você gosta, o que você não gosta tanto assim. Tá? Isso é muito interessante. Essa outra aqui, pessoal, precisa de mais disciplina, que é meditar. Eu gosto bastante de meditar, mas é uma prática. Se você nunca meditou, pode ser que você fale, putz, eu não quero isso, não me sinto bem, eu sou impaciente, eu não consigo aquietar meus pensamentos.
porém é uma prática. Assim como você vai na academia e na primeira semana você dói, você não faz exatamente o que deveria ser feito, com o tempo isso muda completamente. Você consegue se aquietar, ter uma observação maior sobre você, sobre a sua vida, sobre tudo o que te faz sentir determinadas coisas, tudo isso através da meditação. Eu uso um aplicativo, tá? Que é os 5 minutos, mas existem vários aplicativos que te ajudam nisso. Meditar nada mais é do que você ficar em silêncio. Algumas pessoas vão falar para você prestar atenção na sua respiração, outras vão falar para você tentar ali esvaziar a sua cabeça, mas o fato é estar em silêncio, porém estar consciente, estar plenamente consciente da sua presença. Você sentir o seu corpo, prestar atenção nas sensações. É basicamente isso. A gente não para nem para fazer isso, então sair do piloto automático e meditar já é uma dica muito boa para você aumentar o seu autoconhecimento. Vamos lá, vamos para a próxima. Fazer um teste de perfil comportamental. Claro, né, pessoal? Como eu falei, eu sei que eu sou analista executor porque eu fui lá e fiz um teste que se chama FindPass. A gente comercializa esse teste sim, e assim, não é nenhuma venda, não é nenhuma propaganda aqui. Simplesmente esse teste ele é validado aí pela USP, pela UFMG, enfim, tem 97% de precisão, então você não precisa nem acreditar no que eu estou falando. É um relatório mesmo, quase 20 páginas ali sobre as principais características sobre você e que tem um nível de acuracidade que a gente jamais vai conseguir, né? Só tecnologia, ciência mesmo para conseguir isso é muito bom, porque eu consigo ler como se fosse um manual de instruções sobre mim, sobre o outro. Então, se eu vou contratar alguém para minha equipe, eu quero ler o relatório FindPass dessa pessoa, porque como eu falei no começo, eu vou saber como que ele toma decisões, o que o motiva, o que o afasta. Então é muito importante isso, tanto para a minha vida pessoal como na minha vida profissional. Então, se eu quero melhorar o meu relacionamento com as pessoas e saber como extrair o melhor delas, eu também recomendo que essas pessoas façam aí o FindPass. Aqui na Line todo mundo faz, todo mundo sabe que quem tem determinado perfil e aproveita a pessoa com base nesse perfil. Olha, eu precisava de alguém assim. Às vezes a pessoa fala comigo, João, você que é mais analista, você pode revisar isso aqui para mim? E aí eu vou lá e reviso com muito prazer, porque eu gosto, né? Tem a ver com o meu perfil comportamental. Agora essa outra aqui, pessoal, escrever. Olha, isso aqui me ajuda muito. Quando eu estou preocupado, cheio de coisa para fazer e tal, sabe aquela sensação que você tem de, eu não sei nem por onde eu começo? Quando isso acontece comigo, eu vou lá e escrevo, coloco no papel. Porque às vezes tem um emaranhado de coisa na minha cabeça e quando eu começo a escrever, eu tenho que começar a organizar as ideias. E aí eu coloco o que é a minha preocupação, né? Quais são os problemas, os desafios que eu estou enfrentando, o que pode acontecer de pior, o que pode acontecer de melhor e quais são as possíveis soluções, né? Se eu posso realmente excluir esse problema da minha vida, se eu posso realmente me livrar desse problema ou pelo menos amenizar. Escrever sobre isso aumenta também meu autoconhecimento, porque com o tempo eu sei o que me preocupa, eu sei o que me chateia, eu sei o que eu preciso de ajuda, eu sei o que é uma dificuldade para mim. Então, com o tempo é inevitável também que aumente ali o meu nível de autoconhecimento. Pessoal, essas 5 dicas eu garanto a vocês, qualquer uma delas, se você parar agora um tempinho, se dedicar e fazer, eu vou escrever um pouquinho sobre mim, sobre como eu me sinto, responder aquelas perguntas que eu fiz ali, pare e pensa um pouco, se você puder escreva a resposta, eu juro para você que você vai já aumentar, nem que seja um pouquinho, o seu nível de autoconhecimento. Valeu, pessoal, gostou desse vídeo? E se inscreve aqui no nosso canal, acompanha aqui as nossas redes sociais, conecta com a gente, fala com a gente, vai ser um prazer falar com vocês. Um forte abraço!